consegue manter ela acesa se nós estivermos na convivência diária. Então é através da convivência diária que nós mantemos essa paixão viva e conseguimos conquistar novas pessoas a se apaixonarem pelaquilo que é o futebol. Então, como resolver esse problema com o Botafogo se o Botafogo não tinha um calendário? Então essa é a maior dificuldade, principalmente para os clubes da Paraíba. Então o Botafogo não tinha. Graças a Deus conseguimos esse calendário logo no primeiro ano, quando conseguimos ser campeões, fomos à Série D e de maneira inédita conseguimos o primeiro título nacional para o estado da Paraíba. E depois, naturalmente, esse ano já disputamos a Série C, não conseguimos o acesso à B, que era o nosso objetivo, mas pelo menos nos mantivemos na Série C, ou seja, já garantimos um calendário para o próximo ano. E aí, abrindo parênteses, como o meu antecessor, o presidente do 13, Eduardo, falou, eu entendo que o fórum aqui é muito importante, mas se nós não discutirmos o futebol brasileiro no geral, não adianta um estado isolado estar discutindo as coisas se lá em cima não houver a mudança. Porque é inadmissível entender o futebol da Paraíba crescendo se Botafogo, 13 e Campinense, com todo respeito aos demais, não tiver garantido um calendário o ano todo. Então temos que encontrar fórmulas nas competições que estas equipes tenham um calendário o ano todo, como também as outras demais equipes. Uma vez eu tive a oportunidade, na final do Brasileiro da Série D, aqui, conversar com, se eu não me engano, o nome dele é Manuel Flores, da CBF, e dei uma sugestão naquela oportunidade. Por que não utilizar os campeonatos estaduais para terem acesso aos campeonatos regionais? E aí os regionais com 2, 3 divisões. Você imaginou que teríamos o campeonato estadual paraibano, logo em seguida teríamos o campeonato do Nordeste, onde, por exemplo, o campeão e o vice participaria do campeonato do Nordeste da primeira divisão, o terceiro, quarto e quinto colocado participaria da segunda divisão do Nordeste. Ou seja, nós teríamos o calendário completo para quase todas as equipes. E os campeonatos regionais serviriam de acesso aos brasileiros. Por exemplo, hoje nós temos 3 equipes do Nordeste na Série A. Temos o Bahia, o Vitória e o Sport. Então, das 20 vagas da Série A, 3 seriam do Nordeste. Ou seja, nós teríamos que os 3 primeiros colocados no campeonato do Nordeste iriam representar a região na Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B hoje nós temos quase que metade das equipes da Série B são equipes do Nordeste. Não chegamos a tanto, mas das 20 equipes, que pudéssemos ter pelo menos 6 ou 7 equipes do Nordeste representando a Série B. Então, do quarto colocado do Nordestão até o 10º colocado, teria vaga garantida na Série B. E as demais equipes que compõem o Campeonato Nordeste da primeira divisão teriam acesso à Série C. Enfim, esse é um pensamento meu para que nós possamos garantir, principalmente aos principais clubes dos estados menores, calendário o ano inteiro. Por quê? Porque disputar, por exemplo, uma Série B como está sendo disputada hoje com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama com um orçamento de 70 milhões de reais. E uma Ponte Preta, que o ano passado disputou a primeira divisão com quase 30 milhões. Aí modifica totalmente a sua estrutura para receber 3 milhões esse ano. Para competir com o Vasco de 70 milhões de orçamento é muito difícil. Se vocês olharem nos últimos anos, e aí é só olhar a tabela de classificação desse ano, as grandes equipes dos grandes centros, eles estão raramente, como agora acontece com o Botafogo do Rio, Palmeiras, né? Mas se você olhar as outras 10 equipes, estão sempre ocupando as 10 primeiras colocações. E as outras equipes que participam da Série A, das outras regiões, participam apenas para tentar se manter. Porque a diferença de orçamento é enorme. A mesma coisa de qualquer outra atividade comercial. Como uma pequena empresa, ao iniciar, pode competir no mercado nas mesmas condições, em condições diferentes de uma outra grande empresa. As condições têm que ser colocadas pelo menos de forma igualitária para que o pequeno possa crescer. E da forma como está a estrutura do futebol brasileiro,
Para um pequeno crescer, vai ter que realizar quase que um milagre na sua gestão. Mas enfim, o calendário resolvido, e aí foi o que fez com que o Botafogo hoje, graças a Deus, esteja numa situação privilegiada, com as suas dívidas resolvidas. E aí eu posso, diferentemente, Eduardo, e aí eu lamento, não é motivo de alegria de jeito nenhum, lamento mesmo com toda essa eficiência da sua gestão, lamento o 13 hoje ainda está com esse volume enorme de problemas e de dívida, porque o Botafogo hoje, nós só temos 5 questões trabalhistas ainda em andamento, mas totalmente adimplente, com valores insignificantes. Nós estamos hoje com o nosso passivo fiscal 100% zerado. Estamos recebendo recursos já da Team Mania, já desde o mês de maio deste ano nós recebemos. Estamos recebendo em média, só da Team Mania, em torno de R$80 mil. Você tem ideia, quando a Team Mania acumula, como acumulou o mês passado recebemos R$140 mil só dos recursos da Team Mania. Então, o Botafogo hoje ele é autossuficiente. Botafogo hoje nós devolvemos o Botafogo aos seus verdadeiros proprietários, que eu considero a torcida. Porque, como bem Eduardo colocou aqui, e aí é uma coisa difícil de você fazer a gestão, porque uma coisa é você gerir, como no meu caso, eu tenho a minha atividade empresarial, você ter a relação com o consumidor, onde o consumidor hoje, até em função de todos os direitos e todas as mudanças implementadas na nossa legislação, o consumidor hoje tem muito direito, né? E não é que eu concordo ou discorde, não. Aí você imagina um consumidor, torcedor, de ter, além dos direitos do consumidor normal, ele é o dono. Ele é o dono do clube, porque sem o torcedor, o clube não existe. E aí nós temos outros clubes, que eu prefiro não citar aqui por questão de ética, né? De clubes que são constituídos, às vezes por um empresário, apenas para participar do campeonato, né? Apenas para tentar revelar jogador, vender jogador que não tem torcida e não forma. E aí nós temos exemplo, inclusive fora, nós temos exemplo do São Caetano, que já chegou a disputar a primeira divisão do futebol brasileiro, o Grêmio Barueri e tantas outras grandes equipes, né? Grandes times, mas sem ser grandes clubes, sem torcida. E no decorrer do tempo, mesmo conseguindo conquistar resultado dentro das 4 linhas, mas não consegue se manter no mercado. Por quê? Porque não tem o principal, que é o torcedor. Então, o torcedor, além de ser consumidor, ele é o dono, ele é como se fosse uma empresa com ações, e cada torcedor tem o seu percentualzinho de ação ali. E aí eu percebi bem essa diferença quando nós instalamos a nossa loja para vender os produtos do clube. O torcedor, ao chegar na loja, ele é diferente do consumidor comum quando chega em qualquer loja para fazer uma compra. E ele mesmo diz, alguns dizem, não, isso aqui, o dono sou eu, né? Essa marca aqui, essa marca é minha, né? Enfim, e realmente é a verdade. E aí você lidar com paixão, você administrar, fazer gestão de qualquer empresa já é difícil. Imagine você administrar paixão. É muito difícil administrar paixão, né? E futebol é isso, né? E clubes de massa como Botafogo, 13 Campinense, citando os casos aqui da Paraíba, os torcedores é isso, né? Indo inclusive, pelo fato de ser paixão, indo em alguns momentos para atos de violência. E quem está dirigindo o clube, se não tiver um equilíbrio emocional muito grande, né, como vemos às vezes em outros dirigentes, às vezes se trocando com o torcedor, indo inclusive e às vias de fatos com alguns torcedores. Então, como bem Eduardo colocou aqui, há necessidade de diferenciar aquele dirigente que é dirigente torcedor, né, e o dirigente que é o dirigente que, apesar de ser torcedor, mas no momento que ele está exercendo o cargo de dirigente, ele tem que deixar um pouco a paixão de lado para poder usar exatamente a razão. E comigo aconteceu muito, eu uso muito as redes sociais. E às vezes quando o clube passa por alguns momentos difíceis, e não foram poucos os momentos, apesar de ter muito mais momentos de alegria,
Às vezes, quando eu chegava em casa após o jogo, quando eu entrava no Face, entrava nas redes sociais, a gente via aquela confusão, aquela reclamação generalizada. Eu dava um tempo, quando era lá para meia-noite, depois que já tinham poucas pessoas nas redes sociais, poucos torcedores, é que eu entrava colocando o meu posicionamento, começava a dialogar com alguns, colocava a posição, porque eu tinha que deixar primeiro a paixão, os ânimos dos torcedores baixarem, se acalmarem, para que eles pudessem entender. Porque se eu, no momento da emoção deles, se eu fosse tentar dialogar, contra-argumentar com ele, claro que nós não iríamos conseguir, iríamos, ao invés de agregar, estaríamos desagregando. Mas enfim. E uma outra coisa difícil foi fazer, como eu disse, a união. Eduardo colocou bem aqui, time de futebol, é tanto que as pessoas que são consideradas do bem, são muitas, graças a Deus, os familiares não gostam, não querem que a gente se envolva no futebol. Porque o futebol é dito como uma atividade, como bem Eduardo colocou aqui, certo? Uma atividade onde as pessoas, infelizmente, não existe a lealdade, não existe, enfim, não existe o sentimento do bem. O sentimento como também faz parte da política, né? Tem algumas pessoas que dizem que a política é muito mais a arte de unir, certo? Através do ódio contra alguém, do que pelos sentimentos bons que se possa se juntar para fazer o bem a alguém. Quer dizer, a política e no futebol não é diferente, né? No futebol as pessoas se juntam muito mais, né, para procurar fazer o mal do que propriamente engrandecer o futebol. Mas enfim, foi fazer a união. E no Botafogo, antes de eu entrar, existia um grande dilema. Existiam as dívidas. No Botafogo, por exemplo, na parte trabalhista girava em torno de 2,5 milhões a 3, só as dívidas trabalhistas. E a grande discussão dentro do Botafogo é vender o patrimônio para pagar as dívidas. Olha, se a cada crise de um clube de futebol fosse vender parte do patrimônio para ir pagando a dívida, como em qualquer empresa, quando chegasse mais adiante, não se teria mais patrimônio nenhum para ser vendido. E não sei porque, desde criança, quando eu aprendi com meu avô, não foi nem com meu pai, que dinheiro, recursos, problemas se resolve com trabalho, né? Então, nós partimos naturalmente para trabalharmos, unirmos as pessoas, principalmente as alas internas dentro do clube, e quando resolvemos todos os problemas, e como é que a gente poderia unir, né? Que essa foi a grande dificuldade que eu tive para unir todos dentro do mesmo projeto. Era conversando e sabendo quais eram os pontos de vista de cada um, e que naturalmente tínhamos as divergências. E qual era a principal divergência dentro do Botafogo? Era exatamente essa: as pessoas, para poder ter uma gestão mais fácil, não vamos pagar a dívida vendendo patrimônio, aí zeramos tudo, acaba os incêndios e a gente passa a administrar. Digo, então eu vou resolver o problema da dívida, depois que resolver todo o passivo, então dá para a gente chamar, juntar, sentar, mostrar o projeto e tocar. Então foi assim que foi feito. Eu assumi o Botafogo, eu passei à frente do Botafogo não 2 anos, que é como consta o estatuto. Na verdade eu passei 3 anos à frente do Botafogo, porque o primeiro ano foi terminando o mandato do meu antecessor, que foi o Roberto Buriti, que renunciou, e em 2012, ao assumir o clube, nós não tivemos sucesso no primeiro ano, dentro das 4 linhas, não conseguimos ser campeões. Foi o Campinense e o Souza que foram representar a Paraíba. O Campinense foi campeão, o Souza foi vice naquela oportunidade. E o segundo semestre, com mais um ano, iríamos passar o segundo semestre todo parado, eu me dediquei exatamente a resolver essas questões trabalhistas, a parte fiscal, levantar todo o débito fiscal do Botafogo, porque a Timania pegou as dívidas fiscais do clube só até 2007. De 2008 para cá, não entrou na Timania. Eu tive que fazer o levantamento em todos os órgãos, Fundo de Garantia na Caixa Econômica, Receita Federal e INSS, para ver o que é que tinha, além do que o que compunha na Timania o refis, o que tinha de 2008 para cá, para que pudéssemos fazer um parcelamento e pudéssemos ficar adimplente.
Então hoje eu posso dizer a vocês que o Botafogo é um dos poucos clubes do Brasil que nós temos todas as certidões negativas possíveis. Nós temos a certidão positiva com efeito negativo na trabalhista, nós temos a certidão negativa da Receita, temos a certidão negativa do INSS, temos a certidão negativa do Fundo de Garantia, certidão negativa do Estado e a certidão negativa do município. A única certidão positiva com efeito negativo, ainda por enquanto, é a trabalhista. Todas as demais certidões são negativas, ou seja, dívida zero.